Me diz, ao que você tem se dado luxo ultimamente? E será que o que a gente acha que é luxo mesmo? E quem será que pode realmente luxar nessa vida? Você tá igual aquele meme, tô devendo, mas tô luxando? Tá passando a vida no crédito ou no débito? Porque, analisando essa cadeia hereditária, vamos desmistificar dinheiro e economia para ver se a gente sai dessa situação precária. Nós somos as meninas do podcast Me Dá um Crédito, uma Millennium, Camila, e uma Gen Z, Tina, parcelando o tabu do dinheiro, entendendo como a economia e o mercado afetam a nossa vida. Oi, eu sou a Camila, eu sou criadora de conteúdo no TikTok, onde eu falo sobre economia e famílias da elite. Sou formada em turismo, porém sou uma grande curiosa também sobre os caminhos que o dinheiro percorre até chegar na nossa carteira. Oi, eu sou a Tina Isaac, modelo nacional e internacional, consultora de imagem, de moda e convivências profissionais no mercado de luxo nacional e internacional e apaixonada por consumo. De palácios suntuosos da monarquia a mansões milionárias de celebridades. De sapatos com solado vermelho a ilhas particulares. Do Leblon das novelas de Manuel Carlos a Keeping Up with the Kardashians. O luxo permeia o imaginário da população comum, com vislumbres de um padrão de vida inalcançável para a maioria de nós. Bom, mas o que é luxo? Segundo o dicionário Michaelis, porque aqui a gente trabalha com fontes, luxo é um estilo de vida que se caracteriza pelo excesso de ostentação e pelo gasto com bens de consumo caros e supérfluos. Mas tem outras definições, espera aí, ó. Luxo pode ser também qualquer coisa dispendiosa ou difícil de se obter, que agrada os sentidos sem ser uma necessidade. Ou seja, sim, luxo é supérfluo. O dicionário Michaelis concorda comigo. Mas o luxo também pode ser qualquer coisa que apresenta riqueza de execução, mais do que é necessário para a sua utilidade. Continuamos na questão do supérfluo aí, tá? Não vem com essa não, essa coisa pra cima de mim, de que, ai não, é feito à mão e etc. Não cola comigo. Vamos lá, próxima definição. O que é supérfluo? Que extrapola os limites do necessário, dispensável, fútil, aquilo que apresenta especial conforto, ok, que proporciona bem-estar, coisa excelente, de qualidade superior, perfeição, primor, óbvio, né? Óbvio, porque se eu estou pagando caro, querido, é bom ser um primor mesmo, é bom ter muita qualidade superior nesse negócio, porque afinal de contas é tudo caro, né? E por último, qualquer coisa dotada de excelência no mais alto grau, ou seja, esse podcast é um luxo só. Mas a grande questão desse episódio aqui é perguntar para vocês: luxo é uma escolha ou um privilégio? E hoje, ouvinte, eu tenho que dizer para você que nesse episódio eu estou aqui debatendo esse tema de um ponto de vista de uma pessoa leiga, que não consome luxo, que não tem acesso a luxo e que tem uma opinião um pouco polêmica sobre o preço do luxo hoje em dia. Óbvio que eu não sou diferente de outras pessoas. Eu já sonhei com itens de luxo, eu já sonhei com comprar bolsas, sapatos, joias e etc. Mas depois de um tempo de estudo, depois de alguma observação do mundo, eu mudei um pouco de opinião e hoje tenho uma visão diferente do que eu compraria ou não se tivesse condições. Se você já me segue no TikTok, você já pode ter visto um vídeo que eu fiz sobre esse assunto e já deve ter ali uma ideia do que eu penso. Mas ali naquele vídeo eram apenas pensamentos, reflexões minhas e sem a interferência, sem a opinião de outra pessoa para me dar um contraponto.
Aqui nesse episódio, o que nós vamos fazer é debater essas ideias, obviamente do meu ponto de vista, mas com o ponto de vista de uma pessoa que entende de luxo. Então, para começar, ignorando totalmente a definição do dicionário, Tina, o que é luxo? O luxo, ele é algo aspiracional e de difícil acesso. São duas palavras que resumem um pouco. Porque o luxo também ele tem mudado conforme os anos, né? A nossa visão do que é luxo. Se a gente for pensar em moda e vestimenta, você precisa de uma coisa só para se vestir. O restante seria supérfluo, né? Você precisa, quando tá frio, de uma coisa mais quente, quando tá calor, apenas de uma roupa para se cobrir e fazer as atividades, um calçado confortável. E o luxo seria o excesso de tudo isso, mas não é só isso que caracteriza coisas e produtos de luxo. O luxo, ele tem um serviço próprio, ele tem um modo de execução diferenciada, ele tem toda uma história para ser vendida por trás. Então, o luxo acaba sendo uma coisa que tem todo um lifestyle, uma história por trás. Porque a gente não tem só roupas de luxo, como a gente tem hotéis, carros, serviços. Então, o luxo, ele acaba sendo esse mais o algo do necessário. Por exemplo, uma viagem de avião. Você só precisa ir de um lugar para outro, né? Tudo que é classe executiva, a primeira classe seria um excesso aquilo, que traz mais conforto também e que é todo mais pensado, que tem todo um serviço, todo um atendimento por trás. Então, o luxo, ele é o algo a mais, assim. Só que tem algumas definições que vão que a gente consegue identificar o que é um produto ou um serviço de luxo. E isso é muito menos acessível do que a gente imagina. Porque o produto realmente de luxo, o luxo real, muitos de nós nem conhecemos, nem chegamos perto. A não ser que você esteja nesse universo. Porque o luxo é para poucos e acaba muitas vezes não sendo uma escolha. O luxo não é uma escolha porque ele é feito para diferenciação. Ele não é algo para ser comunicado e ser usado por todo mundo. Por exemplo, vestimenta, que é uma coisa mais próxima a todo mundo. A história da vestimenta, antigamente, né, você tinha roupa que era comum de todo mundo. E a classe mais nobre se diferenciava também por conseguir ter mais roupas, mais variações, porque era quem tinha dinheiro para pagar para que aquelas roupas fossem feitas. E depois aquelas roupas foram tendo mais adornos, mais diferenciações. A gente tem, quando se consegue, né, fazer a rota da seda, então fazer as viagens, então a gente consegue trazer componentes de tingimento, componentes diferentes de alguns países que tinham alguns trabalhos, né? Então a vestimenta vai se diferenciando e aquilo só é acessível para um certo grupo daquela sociedade, né? Que são os nobres. Então eles costumam usar, né, aqueles adornos, aquele excesso do necessário para se diferenciar, para se provar. Eu estou nesse lugar porque eu posso e consigo usar isso, atingir isso. E quem está na base aspira um dia poder ter aquela peça, aquele acessório, poder ter aquela vida, aquela casa, né, que é algo a mais. Às vezes traz um conforto, mas às vezes pode não trazer um conforto. Às vezes pode ser só uma peça para que você se diferencie das outras pessoas. E essa peça ou essa coisa pode até ser desconfortável, não tanto funcional, mas que ela traga essa diferenciação. E quando a gente tem, depois da Revolução Industrial, que você consegue, né, fazer outras coisas, produzir em grande escala, né, o luxo começa, né, a ter aquela coisa, não, é só aquilo. Começa a valer mais isso, né? Só aquilo que poucas pessoas podem ter. Porque se você pensar que isso pode ser até um assunto para um próximo podcast,
a roupa lá da C&A, da Renner, ela é feita para vestir todo mundo. Ela não é feita com nenhum diferencial. Então, muitas vezes ela não vai ficar perfeita, porque ela é feita em grande escala. Já a roupa feita sob medida, que é a alta costura que a gente tem, ela vai ficar perfeita em qualquer pessoa, né? Assim, tende a ficar bonita em qualquer pessoa, porque ela é feita para aquela pessoa. Então, ela vai ter aquelas particularidades. Isso só é acessível para quem consegue pagar, porque isso é caro, né? Então, isso torna a alta costura e vários processos luxo, né? E o luxo também vem desse atendimento personalizado, de você conseguir entender aquele ambiente, trazer algo diferenciado para um cliente. E muitas vezes não é só ter dinheiro, porque se engana que luxo é só preço. Luxo também é acesso e não é todo mundo que pode acessar isso. Você tem que ter um histórico. Tem bolsas que são vendidas que, se você não for cliente daquela marca, você não vai comprar. O vendedor nem te mostra aquele produto. Então, o luxo, ele é algo que tem todo um entorno, todo um caminho para que a pessoa possa adentrar nesse universo, né? E consumir. Aí tem que ter todo um conhecimento, tem que conhecer e saber identificar aquilo, saber estar naquele espaço. Então, tem muitas coisas que estão, assim, nas entrelinhas do luxo, né? E que acaba permeando toda essa experiência, porque o luxo é uma experiência. O luxo não é só um produto, ele não é só uma coisa, o luxo é uma experiência. Pode ser que a Camila não concorde com tudo que eu tô falando, mas quando você tá nesse universo, o luxo não é só aquele poder de compra, né? Poder comprar aquele produto, não. Ele é tudo que vem, que está nas entrelinhas do significado de ter aquele produto, do poder possuir e comprar com questões financeiras, né? Mas também de ter acesso àquele universo. E muitas vezes, porque se você for pensar, uma peça de luxo num contexto... Hoje a gente tem uma marca que é muito conhecida, a Louis Vuitton. Se você vê uma Louis Vuitton, às vezes, no metrô, você vai achar que ela é original ou que ela é falsificada, entendeu? Porque aquele contexto de uma Louis Vuitton num transporte público, a pessoa vai achar que a pessoa comprou no Brás, e às vezes é uma peça original. E se às vezes você vê uma peça fake na mão de uma outra pessoa num outro contexto, você vai falar, não, essa peça é original, porque tem todo uma história por trás. Então, isso é o luxo, ele vem de experiência, ele vem de história e ele vem desse algo a mais. Mas vamos falar um pouquinho dos números do luxo aqui no Brasil. Já peço desculpa aos ouvintes, porque eu tô gravando esse episódio num dia que eu estou um pouco doente, a minha garganta tá doendo um pouquinho, então a minha voz vai ficar assim mais baixa, mais rouca, talvez um pouco mais sexy, queridos ouvintes. Mas vamos lá, segundo uma pesquisa da Bain Company de 2022, o mercado de luxo no Brasil movimenta nada mais nada menos que 74 bilhões de reais, com uma projeção aí de aumento, né, de crescimento de 6 a 8% até 2030. Então, queridos, ai meu Deus do céu, né? Já vimos que estamos falando de muito dinheiro. Dentro do luxo, né, os consumidores são divididos em 2 grupos. E aí vamos ver se vocês estão em algum desses 2 grupos, ouvintes. Vamos lá, ó. Os high net worth individuals, que são, né, os indivíduos aí de alta quantias de dinheiro, que tem muito dinheiro mesmo. Essas pessoas têm líquido, tá? Um patrimônio líquido de $1 milhão. Tá bom pra vocês? Patrimônio líquido é aquele que você consegue mexer, tá bom? $1 milhão. Líquido. Pra vocês entenderem o que é líquido, tipo assim, você tem na conta. Você tem $1 milhão pra você gastar agora, nesse momento. Esses são os high net worth individuals. E a gente tem os outros, né, os afluentes, que são as pessoas aí que giram em torno desses grandes milionários e bilionários.
Os afluentes têm um patrimônio líquido de até 100 mil dólares. Então, você está dentro desses dois grupos? Não? Então você não é um consumidor de luxo. E como que a gente sabe que alguma coisa é de luxo ou não? Isso depende do tipo de mercado que você está falando. Por exemplo, se você estiver falando de imóveis, né? Eles têm ali uma faixa de preço que delimita se um imóvel é de luxo ou não, que é acima de 3 milhões de reais. Então, se o imóvel vale acima de 3 milhões de reais, ele é considerado um imóvel de luxo. Para carro, mais ou menos a mesma coisa. Você usa ali esse elemento do preço, mais as marcas reconhecidas, né? Então, você vai ter ali um Bentley, né? Um Porsche. E assim, Porsche é um luxo já bem acessível, tá bom? Não é assim, falou, nossa, um Porsche. Não, o Porsche já é um luxo bem acessível, tá? A gente tá falando de marcas bem mais, assim, luxuosas. Desculpa a redundância. E se você pensar em quem são essas pessoas, quem são esses high network individuals, né? Que tem ali esse tanto de dinheiro disponível para gastar. 92% são homens, 75% acima dos 50 anos e 80% residentes no sudeste do país. Ou seja, queridas mulheres aí que estão atrás de um milionário provedor, né, para bancar vocês, já digo que não tem homem suficiente para todo mundo, tá? Não tem milionário suficiente para todo mundo. Se apeguem aí na sua faixa, entendeu? Entenda que tipo de homem você pode ter alcance, porque não tem como todo mundo ter um velho milionário, né? O velho da lancha. Falando do setor de moda, o setor de moda de luxo no Brasil movimenta 18 milhões de reais por ano. Parece pouco, mas se você for pensar que tem pouquíssimas pessoas que têm acesso a essa moda de luxo, 18 milhões de reais é bastante coisa. Mas sobre moda, quem pode falar com mais propriedade sobre isso é a Tina. O mercado de moda hoje, ele já produz mais do que o necessário. E como a gente falou, o luxo ele acaba sendo esse a mais do necessário. E a moda, ela vive desse desejo, dessa aspiração. Ela precisa com que as pessoas queiram estar ali, consumir e fazer parte daquele universo, né? Então, a gente tem vários momentos na moda, mas o que é o alto luxo da moda, é a alta costura, que é uma denominação do luxo de peças feitas sob medida, que aquelas peças são feitas no exato tamanho daquelas pessoas. Então, aquilo é desfilado ali, né, na passarela, tem as marcas de alta costura, não é todas as marcas que são denominadas como marcas de alta costura. Para você ser uma marca de alta costura, você tem que fazer parte dos membros da Federação de Alta Costura da França. Hoje em dia, a gente tem pouco mais de 4 mil pessoas que são consumidoras de alta costura. Você tem que ter, essa marca tem que ter um ateliê na França, ali, né? Tem algumas marcas que são associadas e convidadas, né, para a Semana de Alta Costura, que a última aconteceu recentemente. Então, tem todo um protocolo para fazer parte daquilo. E para você ser um consumidor de alta costura, não é qualquer pessoa que é um consumidor daquilo, né? E também não é qualquer pessoa que é um consumidor de luxo. A gente pode até comprar peças de luxo e tudo mais. O brasileiro, geralmente, no geral, ele compra mais peças premiums do que peças de luxo, porque a questão do luxo ela é um pouco diferente no Brasil. Porque muitas marcas são consideradas de luxo, quando lá fora elas são marcas, assim, da classe média mesmo, né? Então, quando a gente fala de Michael Kors, não são marcas muito, e o pessoal vai para os Estados Unidos e traz e acha que está usando luxo. Não é, infelizmente. Então, são marcas premiums que às vezes não vendem no Brasil, não tem a loja, né? Tem gente que fala até da Zara, né? Considerando, eu vou ali na Zara chique. Não é, amor. Nenhuma loja de departamento é chique, infelizmente. Mas são lojas, né, que tem... Só que por que a Zara consegue se diferenciar das outras? Porque ela vende uma experiência, né? E como o luxo é feito de experiência, essa marca consegue ali se diferenciar das outras e trazer um algo a mais.
Então, o luxo, ele vem muito dessa comunicação, dessa linguagem, né? O engraçado é que esse mercado, quando a gente fala da novela Manuel Carlos, é toda aquela experiência, né? Brasileira, a gente tem muito na memória, que estudei comunicação e tudo mais, tô dentro desse universo. Eu vejo muito esses estereótipos, assim, e realmente aqueles questionamentos, aquela sociedade, ela existe, por mais absurdo que pareça, ela existe, né, e principalmente em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, a gente vê aquela organização. Então, essas pessoas compram muito. Essas pessoas, elas devem estar com roupas novas, com os últimos lançamentos das marcas, né? Então, tem todo as lojas de luxo, ela tem a cliente VIP, que ela oferece aquilo. E é real mesmo. As lojas não mostram o mesmo produto para o mesmo tipo de cliente. Aquela cliente, ela tem exclusividade, né? Tem algumas coisas, tem algumas subcategorias divididas dentro do mercado de luxo, que você coloca ali a cliente mais VIP, então ela vai ter acesso a isso primeiro que as outras, porque ela tá ali gastando, e não é pouco, gente, não é pouco. Assim, são contas, a pessoa gasta assim, uns 60 mil por mês e mais em roupa. É surreal, às vezes você fala, nossa, né? Tipo assim, e coloca lá, às vezes, e paga no cartão de crédito. Tem muita gente que paga à vista no cartão, já coloca ali, mas tem muita gente que usa as parcelas. No Brasil, as parcelas são um ótimo negócio para quem compra luxo às vezes, né? Se a pessoa tem aquele dinheiro e não vai viajar, até porque não dá para trazer tudo e tudo mais, precisa aquilo ali. Aí elas falam, dá para fazer 30 mil em 8. É assim, é bem uma outra realidade. E esse mercado, ele se mantém aquecido, por quê? Porque é importante, o luxo, como eu disse, ele é uma questão de diferenciação. Então, aquelas pessoas mostram o quanto elas podem, o quanto ela tem um refinamento para estar ali naquele local. Muitas vezes você sabe o quanto que aquela pessoa pode gastar, de onde ela vem, muita coisa sobre ela só de olhar um look com menos de 10 segundos. E principalmente quem trabalha com vendas, essa pessoa tem que ter essa percepção, porque ela vai ali direcionar aquela cliente para aquele tipo de produto, o que ela vai poder extrair ali daquele cliente, né, para bater a meta da loja, o que aquele cliente gosta. Então, ela vai conseguir olhar assim em segundos, que peça que aquela pessoa tá, se é novo, se é vintage, se é usado, quanto tá gasto aquilo, né, que tipo de peça que é aquela, e de que marca que é aquilo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quem coleciona tênis, tem um mercado muito grande para tênis, né? Existem tênis que são muito caros, mas geralmente aquela pessoa, ela tem aquilo e deixa aquilo numa prateleira guardado, limpinho e tudo mais. Uma pessoa que ela consome luxo realmente no dia a dia, ela tá realmente pouco se lixando para aquela peça. Porque aquilo ela vai comprar outro e tudo mais. Não tem aquele cuidado muitas vezes, sabe? Não precisa ter aquela cara de novo sempre, né? Por isso que às vezes a Balenciaga consegue vender umas coisas que são meio que absurdas. Mas aquilo mostra, a cultura da Balenciaga mostra que tipo de pessoa que é aquela que é o consumidor da Balenciaga. Muitas vezes o consumidor da Balenciaga, ele é mais um novo rico do que uma pessoa de elite. Então, né, gente, esse episódio do podcast nasceu porque em maio teve o Festival de Cannes. E aí eu vi Thaís Araújo, né, com um vestido belíssimo. E fiquei sabendo ali que era de um estilista brasileiro, o Lino Villaventura. E acabei mandando isso no WhatsApp pra Tina. Falei, amiga, nossa, nem sabia, né, tal, que a Thaís Araújo tava em Cannes. E aí ela foi com um vestido brasileiro. E eu acabei de ver um vídeo falando quão é importante, né, que as atrizes brasileiras que vão, assim, pra fora, né, que elas mostrem o trabalho da indústria brasileira de moda e etc. Mas junto com isso, né, me veio um pensamento que eu inclusive já expressei num vídeo lá no meu perfil do TikTok. Se você quiser ver esse vídeo, é o vídeo 60
da playlist Opiniões Aleatórias, tá? Então, se você quiser saber do que eu estou falando, você pode ir lá ver esse vídeo depois que você ouvir esse episódio, é óbvio. Mas, enfim, naquele vídeo eu faço o mesmo questionamento que eu fiz pra Tina por WhatsApp, né? Eu falei, amiga, como que é o consumo, né, de itens de luxo no Brasil de marcas brasileiras? Porque eu vejo que as pessoas que consomem luxo são muito voltadas para o que vem dos Estados Unidos e da Europa, né? Então a pessoa vai ali querer uma Chanel, uma Dior, uma Louis Vuitton, sei lá, uma Prada. Então eu fiquei pensando, né? Será que as pessoas que consomem luxo, que podem consumir luxo no Brasil, consomem marcas brasileiras? E não só marcas brasileiras, mas assim, você ouvinte que tá aqui agora com a gente, você conhece alguma marca de luxo brasileira? Alguma marca de luxo latina? Você conhece alguma marca de luxo africana ou asiática? Porque, gente, existe, tá? Luxo não é só produzido na Europa e nos Estados Unidos, entende? Então, a pergunta que eu vou fazer aqui para a Tina é: como que é esse consumo de luxo no Brasil, voltado para o mercado interno, né? Para moda nacional e produtos, e não só moda também, né? Produtos de luxo que são produzidos no Brasil. Ou será que o consumidor brasileiro de luxo, ele realmente está voltado apenas para Europa e Estados Unidos e ele só consome alguma coisa que é luxuosa, que é de luxo, que venha de outro lugar, se essa coisa já tiver sido validada pelo Ocidente? Por exemplo, vamos lá. Digamos que você é uma pessoa muito rica e aí você quer comprar um tapete. Onde você vai comprar esse tapete? Qual é a origem desse tapete? É óbvio que vai ser um tapete persa, porque a gente já sabe que o tapete persa é o melhor tapete, né? Que eles são os melhores produtores. Se vocês quiserem, por exemplo, comprar porcelana, a melhor porcelana do mundo é a porcelana chinesa. Vocês sabiam disso? A porcelana chinesa, ela é tão chique que nos Estados Unidos, a porcelana, o produto porcelana, né, o jogo de mesa de porcelana é chamado de China. Ou seja, o nome do país virou sinônimo do produto que aquele país produzia. Então, lá nos Estados Unidos, quando você tem uma China original, né, um jogo de porcelana original chinês, isso é muito chique e é muito caro. Eu lembro até de um episódio de Friends que a Mônica, ela não quer utilizar a China, né, que ela ganhou como presente de casamento, porque ela quer deixar aquela China para ser utilizada quando a rainha for visitar eles, né, porque justamente ela tem esse cuidado extremo, né, com as coisas, e porque a China é uma coisa muito, muito, muito cara e muito chique lá nos Estados Unidos. Existe sim um mercado de luxo que é brasileiro, que muitas vezes não chega às pessoas, as pessoas não têm acesso, ele é restrito. Se você andar no Jardim Europa e nos jardins, você vai ver que tem uma presença de lojas, algumas coisas. A gente tem ali lojas, um tipo de mercado voltado para o luxo, que só quem conhece mesmo entra. Não é uma coisa, só o fato do shopping, mesmo sendo shopping Cidade Jardim, que é uma coisa estilizada, ele já deixa aquele ambiente um pouco mais acessível. Mas quando a gente vê aquelas pessoas e aquelas lojas lucram, muitas delas são de pessoas da sociedade, né? A gente tem filhos de político, pessoas que são donos dessas marcas e tem essas marcas porque querem ter ali o seu trabalho e fazer do seu jeito. Então, a gente tem pessoas na moda de renome, arquitetos, estúdios de imóveis e designs que são caríssimos, que um novo rico não vai comprar porque não tem o logo daquela marca tal e não vai demonstrar o quanto ela pagou daquilo.
Porque muitas vezes essa peça de luxo você tá escancarando na sua cara. Olha, eu paguei não sei quanto desse iPhone. Eu paguei não sei quanto dessa blusa que tá escrito Gucci. Essa questão do luxo, ela também está no conhecimento que ela expressa. No momento que eu olho aquela peça, eu reconheço de onde ela é, então eu sei o quanto ela vale. Mas para isso eu preciso de tempo para consumir arte, para entender sobre aquele tipo de artista, quem é ele e o que ele faz. Claro que algumas marcas acabam entrando no hype, furam a bolha e acabam se tornando marcas mais conhecidas. Mas geralmente ela vai ter um produto também aí, ou ela vai um pouco mudar de mercado, ela vai ter um produto mais acessível. Você citou porcelana, né? Artigos de casa. Por exemplo, a gente tem um expoente de uma marca bem grande, que hoje já é mais conhecida por conta da internet, que faz artigos de casa, por exemplo, que é a Tânia Bulhões, né? Então, se você tem uma peça dela, e aí eles usam de recursos de fazer coleções mais limitadas, então a pessoa que for rica, ela vai ter aquela peça ou antiga, ou uma coleção muito limitada, que às vezes até o vendedor não vai mostrar para todo mundo, ele mostra para aquela cliente em si, porque ela vai comprar sem questionar o preço, até porque ou ela já gosta muito da marca e não questiona, entendeu? Então tem tudo isso. Então tem essas questões, mas sim, a gente tem o luxo brasileiro ali, feito por marcas brasileiras, e a gente tem algumas pessoas que trazem peças de fora, compram móveis. Muitas vezes você vai chegar na casa de uma pessoa rica e você vai falar, nossa, que lindo isso aqui, ai, da onde é? Ai, meu pai trouxe da Geórgia, sabe? Tipo assim, é meio isso. Então, pode ser baratinho, mas veio de um outro lugar que ninguém vai, que é um destino que talvez a pessoa não vai. Mas tem um país aleatório. Mas, assim, acontece muito daquela peça ser ali conhecida por aquele grupo, e quando ela sai daquela bolha, ela deixa de ser legal, ela deixa de ser uma marca. Então ela tem que fazer muito bem esse movimento, até uma questão de marketing e de posicionamento de marca, porque se ela começa a vender mais, né, porque nem todo mundo tem esse dinheiro ou quer pagar um valor por uma peça, então se ela precisa vender mais, ela precisa ter um produto mais acessível, né, então, mas como ela faz isso, né, o que ela faz para fazer isso? Então tem essas diferenciações. Por isso, quando a gente fala de marcas de moda, a gente tem o desfile Prêt-à-Porter, vamos supor a Gucci. Você tem aquelas camisetas que tá escrito Gucci quase no tamanho da camiseta, e tem uma peça que vai ser apresentada de uma forma que você nem vai perceber. Se não for uma pessoa que consome aquela marca, ela não vai saber que aquela peça é da Gucci, da coleção tal e tudo mais. Então tem esse cuidado também das marcas para que elas continuem mantendo esse status, né, de poder dentro daquilo que ela é. Até porque também tem a questão, né, da marca ser uma marca de luxo, mas ela pode ser de luxo ou de mercado normal, e ela não quer se internacionalizar. Mas como a gente tem muita coisa da Europa, a gente olha muito para a Europa como isso, né? Mas todos os países vão ter as suas marcas que são ali utilizadas por aquela elite, e quem tem um conhecimento vai acabar sabendo que aquela marca é assim, e vai depender do posicionamento de marca qual ela quer fazer, né? Vai depender dali do posicionamento que ela quer fazer naquele momento, como ela quer crescer ou não. E se só aquele consumidor para ela basta, porque muitas vezes essas marcas têm um consumidor ali que fecha o mês para ela, e é sobre isso, entendeu? Então, que faz a comissão de uma vendedora, e só ela, assim, foi metade do que aquela pessoa vai ser comissionada. Então tem isso, né? São os riscos e como aquela marca. Porque tem gente que tem uma marca, mas ela não precisa viver daquilo porque ela tem tanto dinheiro que aquilo é irrelevante. E porque a gente fala, né, dessa questão de novo rico e pessoa de elite, dentro desse universo do luxo, você tem aquela tradição das pessoas consumirem aquela marca, de mãe passar uma peça para filha,
né, daquilo ser até um artigo de investimento e um artigo de herança. Tem várias bolsas, tem várias coisas que valorizam muito mais que outras peças, né, que são difíceis de encontrar, que é uma peça rara, né, que não vai ser feita de novo. Geralmente uma marca, quando ela faz um produto, dificilmente esse produto volta de novo. Se ele voltar, ele vai voltar quando aquela tendência retornar para o mercado, e ele vai voltar de uma forma diferente, mas aquele que era o antigo vai valer um dinheiro muito grande, principalmente para esses players stylists, produtores, pessoas que hoje em dia trabalham com moda e entregam uma imagem diferenciada. Por exemplo, Malu Borges, a Lívia, vocês veem que naqueles unboxing mesmo, que o pessoal teve contato com essa coisa de luxo, são peças diferenciadas e elas buscam o diferente. Por quê? Porque o diferente gera um estranhamento nas pessoas e um debate, né? As pessoas que estão consumindo a Malu Borges, a Lívia, elas não têm dinheiro para comprar aquilo, mas elas conseguem ter acesso àquele tipo de informação de moda, saber daquilo, porque ela não tá nesse universo da moda, então aquilo tá chegando para ela através de uma simples compra, né? Que para outros players de moda tá chegando no desfile, a pessoa já viu, já sabe, né, da tendência daquilo, muitas vezes, e quer ver como essas pessoas vão usar, ou às vezes num evento, né? E também a imagem, o produto, hoje em dia com as redes sociais, a imagem ela tem valor. Muitas dessas blogueiras e dessas pessoas, elas vendem o valor da imagem delas, né? Isso reflete em publicidade e gera mais dinheiro. Então, aquele investimento em uma peça muito cara, que a Malu Borges faz, que a GK faz, aquela brincadeira, depois ela vai ir numa semana de moda, as pessoas vão querer ali tá atrás daquela audiência, né? E vão buscar aquilo. Só que muitas vezes essas pessoas não são os players e consumidores. Muitas vezes elas não são quem chamam os consumidores daquelas marcas mesmo. Elas fazem barulho de nome para marca, porque quanto mais o nome da marca tá em cima, mais aquela marca vai valer e mais os produtos dela, tanto de luxo quanto os que não são, vão ter grande importância dentro do mercado e ela vai poder elevar o valor, porque muitas vezes a gente está pagando só valor de marca mesmo, que às vezes o produto é o mesmo que de uma outra marca, mas isso é meio difícil de distinguir. Se você não for uma pessoa do mercado, você nunca vai saber, assim, ter propriedade. Nossa, essa peça realmente vale o tanto que ela vale? Ou tá só superfaturada por conta da marca, né? Mas por quê? Porque essa questão de mostrar o status, de mostrar o quanto que aquela família pode, tá muito através desses sinais que vêm do luxo, né? Que vêm do mercado, que essas pessoas acabam gastando para estar ali, né? Para fazer a imagem delas também. Mesmo que essa coisa da rede social não existisse antes, mas a imagem daquela família também vai contar, como conta a imagem de uma blogueira. Eu queria te fazer uma outra provocação. Pera, no vídeo que eu mencionei, que eu fiz lá pro TikTok, eu também faço um questionamento mais voltado para uma questão social do consumo de luxo, que é o seguinte, vamos lá. Eu e Tina somos mulheres negras que nascemos em famílias pobres, ok? Tina virou uma modelo internacional que tem acesso a essas marcas de luxo. E eu sou uma pessoa que, apesar de hoje ter um padrão de vida melhor do que onde eu nasci, né? Eu não consumo luxo. Eu não tenho essa vontade de consumir coisas de luxo. Naquele vídeo, eu expresso a minha opinião de que luxo para mim, né, o que eu compraria em termos de luxo seriam joias, relógios, carro, casa. Aí, ok, essas coisas eu entendo serem muito caras e eu entendo que existe um valor intrínseco nesses produtos. E por isso eu estaria, se eu tivesse dinheiro, obviamente, eu estaria disposta a pagar, né? Agora, quando a gente fala de roupa, quando a gente fala de maquiagem, quando a gente fala de bolsa, sapato, né? Aí eu já tenho um pouquinho de preconceito, vou confessar para você que tá ouvindo.
Na minha cabeça, não entra, gente. Na minha cabeça não entra essa coisa de pagar, vou pagar R$ 400, sabe, num blush da Dior. Vou pagar 20 mil reais numa bolsa da Prada. Vou pagar 50 mil reais num vestido, sabe, da Louis Vuitton. Isso, pra mim, não entra na minha cabeça. Eu entendo a justificativa que as pessoas dão para os preços que são praticados no mercado. Eu entendo a justificativa, mas mesmo assim eu não acho que se justifica. Como eu disse no início do episódio, né, nas definições do dicionário, luxo é aquilo que é supérfluo, né? Que é aquilo que é feito com cuidado além do necessário, vamos dizer assim. Então, eu, Camila, né, que estudo sobre economia, que leio sobre o mundo todo santo dia, não entra na minha cabeça esse consumo de itens tão caros e serem coisas tão simples e supérfluas, entende? Que, por outro lado, tem pessoas no mundo que não têm dinheiro para comprar uma bolsa de R$ 50, quanto mais uma de 50 mil. Será que vocês conseguem entender o paradoxo dentro da minha cabeça? E aí eu recebi alguns comentários nesse vídeo que eu fiz, dizendo assim: Camila, você pensa dessa forma porque você não é rica. Você pensa dessa forma porque você não tem dinheiro. Porque para uma pessoa que tem muito dinheiro, 50 mil dados numa bolsa é nada. É troco para ela, entende? Eu entendo esse argumento, mas não concordo com ele. Eu acho que quando uma pessoa tem senso da realidade, ela ganha dinheiro e ela não se perde quando ela ganha dinheiro, ela vai continuar achando algumas coisas no mundo meio absurdas. E para mim, eu acho absurdo. Eu acho muito, muito absurdo. Então, a provocação que eu queria fazer para Tina é: se em algum momento, quando ela está consumindo esses itens de luxo, quando você está desfilando, amiga, para uma marca mega famosa, você já sentiu esse paradoxo dentro da sua cabeça? Você já pegou se perguntando, falando, cara, eu faço parte de um sistema que é injusto ou excludente? Você já entrou nesse dilema na sua cabeça? E uma outra questão, e aí a gente vai entrar numa seara assim, bem mais polêmica, que é a seguinte: a gente deveria, amiga, querer fazer parte desse sistema? Assim, eu entendo que todo mundo quer ter dinheiro. Óbvio, ter dinheiro é muito bom, gente. Pelo amor de Deus, não sejamos hipócritas, tá? Mas a gente deveria querer ter dinheiro para participar do mesmo sistema que nos exclui. E exclui tanto por ser pobre, né? Porque a coisa do luxo é a exclusividade, é a tal da experiência que a Tina já falou, é você se sentir diferente dos outros. É saber que aquelas pessoas ali não podem consumir a mesma coisa que você. Elas não podem entrar no mesmo lugar que você, né? Então, vocês não fazem parte do mesmo mundo. Então, assim, é um sistema que nos exclui pelo dinheiro, financeiramente, mas também é um sistema que nos exclui racialmente. E aí a gente entra num buraco que é muito mais profundo, né? Porque aí a gente vê pessoas negras que ascendem socialmente, e aí a gente pode falar da Thaís Araújo, que é atriz, Lázaro Ramos, que é marido dela, os jogadores de futebol, né? Então, assim, pessoas negras que ascenderam e que começam a consumir e a ostentar esses itens de luxo com o discurso de para inspirar as pessoas, para fazer elas entenderem que sim, você consegue chegar lá também. Quando, na verdade, isso não é verdade, né, gente? Assim, não é bem assim. E aí também tem aquela coisa de eu tenho direito de consumir isso.
né? Eu tenho o direito de estar em todos os lugares, como pessoa negra que ascendeu socialmente. Eu tenho direito de consumir, eu tenho direito de pagar caro numa bolsa, num sapato, num relógio, numa joia. Eu tenho esse direito, né? Por que eu não vou consumir? Por que eu não posso? Por que quando eu chego lá, eu não posso consumir isso? Mas, do outro lado, a gente também tem que parar para pensar que esse sistema exclui a gente. Nós não somos vistos por esse sistema. Imagina, hoje, ok, a gente tem modelos expoentes negras, né? Tem aqui a Tina no podcast, que é uma modelo internacional. Mas, gente, modelo negra internacional reconhecida, a primeira foi Naomi Campbell. Vocês conseguem entender isso? Tipo, ela é uma supermodel. Gente, foi aqui nos anos 90. Dá pra entender mais ou menos onde eu tô querendo chegar? Tipo, a gente quer ascender pra fazer parte de um sistema que nos exclui. Entende? Exclui como população no geral mesmo. Então eu fico com essa coisa, esse dilema na minha cabeça de... eu acho justo você ascender e você comprar o que você quiser com o seu dinheiro e você, sabe, tipo... gastar o seu dinheiro com o que você quiser. E se você quiser comprar marca europeia ou americana, isso é um problema seu, beleza. Mas eu também penso por esse outro lado. Por que as pessoas que ascenderam não prestam atenção em outros... se é para consumir luxo, por que essas pessoas não consomem luxo de outros lugares, né? Ok, Thaís Araújo foi lá com o Lino Villaventura, que é um estilista brasileiro. Mas por que eu nunca vejo uma pessoa preta, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro vestindo um mega estilista, designer de joia africano, chinês, tailandês, sabe assim? Então eu fico com essa coisa na minha cabeça, eu falo, cara... É muito complexo, o tema é muito complexo, porque a gente quer ascender socialmente para fazer parte do problema. É isso que fica na minha cabeça. Eu espero que eu tenha sido assim, eu espero que eu tenha sido clara, amiga, de verdade, mas queria deixar essas provocações para você dar aí a sua opinião. Realmente, isso que você pergunta, Camila, tem muitas camadas. E sim, eu já me senti questionada por estar nesse ambiente. O que é uma coisa muito complicada, esse questionamento também, porque vão ter várias camadas e a gente tá aqui para pensar além do raso, né? Acho que é isso que esse podcast tenta trazer de discussão. Assim, o meu auge trabalhando como modelo e tendo acesso ao luxo foi trabalhar para Valentino. E assim, foi incrível. Incrível em todos os aspectos. Eu tava vivendo um sonho, assim, na minha vida, né? A Valentino não é uma marca de alta costura, mas ela é uma marca que desfila na alta costura, ela é uma das convidadas e tudo mais. Então, ela tem esse quê de alta costura, mas ela não faz parte da federação, né? Então... ela vai ter algumas diferenças, mas ela tá lá na semana de moda de alta costura. E são peças maravilhosas, é uma marca incrível e tudo mais. Só que hoje em dia a gente paga muito dessas marcas europeias, a gente paga muito pelo status que aquela marca tem, né? Claro que é um status que a gente tem no Ocidente, que quem manda, né, são essas marcas da França, marcas que geralmente vêm da Europa, que é o berço onde a moda nasce, né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Eu sou uma pessoa que eu estou dentro da moda porque eu gosto de arte. Essa é a primeira questão. Mas por quê? Porque eu gosto dessa reflexão, eu gosto do pensar além e eu gosto do belo. O belo me encanta. Só que esse belo pode surgir
de várias maneiras. Então, tô tentando explicar o meu pensamento. Mas quando a gente pensa em luxo, quando a gente fala, nossa, eu quero ganhar dinheiro para ter uma vida de luxo, assim e tudo mais, o dinheiro, ele traz escolhas também. E o luxo, ele é uma coisa de escolha, ele não é uma coisa de escassez, né? O luxo você escolhe, né? Porque você pode ali escolher, porque você tem a mais. Então, o meu pensamento de ser uma pessoa que um dia vai, né, eu nasci numa família pobre, como a Camila comentou, mas hoje eu tenho uma condição de vida muito boa, mas não é uma condição de vida que eu vivo de luxo. O luxo, ele está presente na minha vida por conta do trabalho, e aí eu tive alguns acessos. Claro que às vezes posso adquirir um produto, alguma coisa assim, né, que eu vou deixar de comprar uma outra coisa para ter um produto que pode ser classificado dentro dessa coisa de luxo. Mas eu não sou... eu posso consumir luxo, mas eu não sou uma consumidora de luxo. Mas para consumir isso, eu preciso abdicar de outras coisas. E uma pessoa que ela é uma consumidora de luxo, ela não precisa abdicar nada. Aquilo é a realidade dela, entendeu? Ela compra, ela pode, aquilo não vai fazer falta. Ela não vai deixar de comprar uma coisa porque ela está consumindo isso. E claro que o luxo também vem de serviços, experiências, como a gente comentou. Mas, quando eu falo que eu quero, né, ascender, que a gente está falando sobre isso, para consumir luxo, porque muitas vezes um luxo pode ser ter o melhor plano de saúde. Será que ter o melhor plano de saúde é um luxo? Né? Ou pagar uma escola, ou ter seus filhos estudando na melhor escola e tudo mais. Então, são essas coisas, porque você sabe que vai ter o melhor médico, que vai ter tudo isso. Quando a gente fala de moda, a gente está entrando muito nesse mercado que nos oprime. Oprime quando a gente traz o recorte de pessoa preta ou pessoa pobre, né? Então, você vai entrar num sistema que geralmente não acolhe essas pessoas. Quando a gente fala de marcas de luxo, como a Chanel, são poucas modelos negras que tem no casting todo. Principalmente no casting fixo que ela tem. Tipo, um casting que sempre aquelas modelos estão fazendo, estão ali. É muito difícil entrar nesse casting. Quando você é uma pessoa negra, mais difícil ainda. Então, a gente ainda tá pelas cotas. A gente ainda não é uma pessoa que representa o todo, né? Visto como uma pessoa branca geralmente representa em imagem o todo, né? Ela pode representar todo mundo. Então, a gente tem essa realidade. Eu acredito que as pessoas não devem almejar poder ter peças de luxo e tudo mais, ou viver disso, se aquilo não trouxer um retorno para ela. Se aquilo não ajuda, porque... Por que eu falo? Como eu falei, eu estou nesse meio por conta do meu trabalho. Então, quando eu uso ou quando eu estou com alguma peça de luxo, aquilo retorna para a minha imagem, entendeu? E eu acabo sendo um expoente de representação, como a gente falou, os modelos estão lá e tudo mais. Então, por trabalhar com isso está presente na minha vida e isso retorna para a minha imagem, de alguma forma. E aí depende de como eu vou usar isso ao meu favor. Agora, se você é uma pessoa normal, porque assim, eu sempre também gosto de marcas e sempre olhei para marcas dessa forma, porque foi me ensinado, meu pai sempre gostou muito de algumas marcas, de tênis, de calças, né? Ele sempre falava, essa marca é feita assim, a qualidade dura tanto. Hoje em dia a gente não vê, porque às vezes você compra até uma peça de marca que ela não é feita de um tecido de qualidade que você está só pagando o nome dela. Mas eu olho tudo isso e pra mim chega a ser cansativo, porque hoje em dia eu sou muito chata pra comprar qualquer coisa. Muito chata mesmo. Então, eu acabo olhando mais para isso. Ou se eu consigo comprar algum lugar que eu comprei alguma peça que eu comprei em uma viagem.
e tudo mais, ou em algum lugar que eu sei que aquele lugar tem aquela cultura de fazer um tipo de coisa. Por exemplo, se eu trouxer uma renda do Nordeste, que eu sei que é um local que vai ser feito à mão e tudo, sabe? Essas coisas, eu olho muito para isso. Mas a questão do luxo, para mim, ela retorna em valor de imagem, né? Em valor da minha imagem, de como eu me posiciono, porque isso, eu também trabalho com a minha imagem e com o que eu faço dela, né? Então, isso para mim me retorna. Mas uma pessoa comum, que aquilo não faz diferença para ela, eu acho que ela não deve viver querendo almejar estar nesse local e consumir e tudo mais. Claro que a questão de você ser uma pessoa negra, que é consumidora de tal marca, que entra e tudo mais, mas isso eu acho que é mais um problema social da nossa sociedade, de ter uma mente pequena, do que um problema de... Hoje eu vejo isso, de que o problema de uma pessoa preta que entra numa loja não é bem atendido, porque aquela pessoa acha que ela não vai comprar. Mas por quê? Por conta do racismo que está na nossa sociedade. Não tanto por conta daquilo, mas é interessante ver também que isso acaba sendo um movimento silencioso que você faz, né? Também, de você mostrar que você pode sim, para que aquela pessoa olhe para outras pessoas negras de uma outra forma, né? Em outros ambientes. Então depende, mas eu não acho que as pessoas devem querer ter dinheiro para almejar, consumir, para provar para uma... Porque senão a gente acaba fazendo só parte desse movimento de consumo e não pensa no que a gente está fazendo. Claro, se você gosta de uma marca, se aquilo é seu desejo porque você acha bonito, sabe? Mas eu acho que é entender mais sobre aquela peça que você está comprando, sobre a história dela, conceito de arte, conceito de design, do que mesmo querer consumir só para falar, nossa, eu posso consumir uma peça de luxo, sabe? Porque, como eu falei, a gente pode ter tantos outros luxos, né, que podem se considerar luxos ou privilégios, porque vem dessa questão da escassez, né, que às vezes a compra de uma peça nem é um luxo tão grande, né? Ele é um luxo visível, mas às vezes seu estilo de vida, né, a maneira como você se porta sobre as coisas, porque na verdade... Quem tem, isso que a Camila falou também, quem tem um conhecimento e uma consciência de classe, vai olhar para uma peça e vai falar, eu não vou pagar não sei quantos numa camiseta só por conta do logo, mas eu vou comprar numa loja que tenha um caimento de qualidade, que às vezes vai ser metade do preço, e vai ser uma peça que vai durar, sabe? Que tem um bom tecido, que eu vou conseguir estar confortável de forma térmica, né? Tanto pro calor quanto pro frio, dependendo do lugar onde eu moro. Que são outras coisas que a gente tem que olhar, né? Claro que a gente também, hoje em dia, fica muito refém da própria tecnologia, né? Dessa produção em massa. Então, às vezes, a gente olha algumas marcas, fala, porque nessa marca tal, ela vai oferecer isso, né? Sendo que outras marcas também deveriam oferecer um pouquinho mais de qualidade, né, no que elas fazem. Mas, assim, eu me questiono, sim. Já me questionei, já vi vestidos que eu falava, nossa, esse vestido resolve a minha vida, né? Vestidos de 60 a 40 mil reais que eu experimentava para tirar uma foto. Porque, como eu falei, quando a gente fala de uma peça que você comprou até às vezes em outro lugar, numa outra viagem, tem tantas nuances intrínsecas dentro desse seu poder de compra, de poder ir num outro país, sei lá, num país africano, ou ir para a China. Você teria que comprar uma peça vamos supor, comprar uma porcelana chinesa lá da China, que veio de lá. Você tem que saber, né, ter dinheiro para essa passagem de avião para poder ficar lá, falar uma outra língua, porque você não vai falar português e às vezes nem mandarim, aí você tem que falar inglês. Então você tem que saber aquela língua para poder fazer essa viagem, saber onde vende aquilo. Mesmo com a internet, né, você tem que fazer todo esse trâmite. Claro que hoje em dia você pode comprar pela internet, mas assim... Tem um outro que você fala, eu comprei na viagem tal que eu fiz, aí eu trouxe, sabe? Saber como que é esse processo de fazer
trazer uma encomenda por avião, entendeu? Que tem que ter o conhecimento ali de viagem. Tipo, muitas vezes a pessoa não sabe nem o que pode colocar numa mala de mão ou não. É bem isso, sabe? Então, quando a gente fala de luxo, de acesso, tem tantas coisas no meio disso. Por isso que eu acho um assunto tão interessante de parar para refletir sobre, né? O problema é você ter todo esse conhecimento para parar para refletir sobre. Porque é como a Cami falou. Porque eu vou lá, chego, sou modelo, tô trabalhando para Valentino, tô fazendo isso. E a hora que eu posso comprar uma peça da Valentino, eu vou falar, eu não posso comprar porque eu não sou, essa marca faz isso, sabe? E aí te tira todo mas te tira todo aquele momento com aquela marca também, que poderia ser um momento normal de uma pessoa que tá podendo realizar ali o seu sonho de comprar uma peça. Então, é bem complexo o mundo e é uma questão, assim, se você parar para pensar, acaba sendo bem problemática. Então, amiga, quando você falou, né, das lojas nos jardins, que às vezes você passa ali naquele bairro ou em qualquer outro bairro de classe alta na cidade de São Paulo ou provavelmente em qualquer lugar do Brasil, que você vai ver marcas, né, lojas, que você nem faz ideia de que marca é aquela, se aquilo é uma grife ou não, né? E a loja tá ali e é para atender os moradores daquele bairro específico. E isso me leva ao fato de que o luxo, ele é excludente, né? Como eu falei para você na pergunta que eu te fiz. Então, tipo, é um mercado que nos exclui, né? E a gente quer mesmo assim fazer parte? Porque é isso, é como você falou. O luxo, ele é exclusivo, logo ele é excludente. E por que ele é excludente? Porque as pessoas que querem consumir o luxo real, né? Não o luxo que chega pra gente. É uma Louis Vuitton. É uma, né, aquela bolsa toda estampada que tem um monte de cópia de gente andando no metrô e etc. Não, é um outro tipo de luxo. É o luxo que você nem sabe que é luxo de verdade. Muitas vezes são peças até bem simples, mas que custam fortunas, né? Então, esse tipo de luxo, ele é tão excludente que nem quem a gente acha que é rico de verdade tem acesso. E é aí que a gente entra no papo das grandes elites, né? Porque a gente tem o rico e a gente tem a elite. São duas coisas totalmente diferentes. E isso me leva a um assunto que é o seguinte, rolou uma discussão no Twitter nesse final de semana que foi o seguinte, uma candidata X aí, né, política, tirou uma foto num posto de gasolina aqui em São Paulo, apontando para o preço da gasolina. O preço do litro da gasolina estava R$9. Se você tem carro, você sabe que o preço da gasolina não está em R$9. Nós, meros mortais, estamos pagando ali cerca de 5 e pouco na gasolina, 3 e pouco no etanol. Eis que uma pessoa respondeu ela, mas por que você está utilizando o preço de um posto de carro de luxo? Tipo, ela estava utilizando por quê? Porque ela tirou a foto, né, apontando para o preço alto e fez o L com a mão, né? Tipo, faz o L, olha o preço da gasolina. E aí uma pessoa perguntou a ela, mas por que você está utilizando o preço de um posto de luxo? E aí as pessoas começaram a perguntar, como assim preço de posto de luxo? Existe isso, posto de gasolina de luxo? E sim, queridos, é óbvio que existe, porque a pessoa que tem um carro de R$2 milhões, ela não vai abastecer no mesmo posto que você, mero mortal. Se você andar pelos Jardins, pela Higienópolis, né, bairros muito abastados da cidade de São Paulo, você vai perceber que o valor da gasolina é mais alto, sim, senhor. Tem um posto muito famoso ali do outro lado do Rio Pinheiro, sabe? Que fica bastante gente ali no posto vendo os carrões pararem para abastecer, sabe? Aos finais de semana. E, cara, é isso. O posto, ele coloca um preço mais alto para excluir o resto da população. Porque é justamente isso. O posto é feito
para abastecer o carro do cara milionário, do cara que não quer abastecer o carro dele do lado de um golzinho. Então você veja que o luxo, às vezes, nem precisa ser de marca. O posto vai ser um posto comum, a bandeira comum, que vai ser, sei lá, Ipiranga, vai ser Petrobras e etc. Mas ele vai fazer alguma coisa, nesse caso ele vai aumentar o seu preço para receber o público específico que ele quer alcançar, que é o público de alto padrão. Isso é luxo? Bom, pra gente é luxo. Pro cara que paga 2 milhões de reais num carro, a gasolina pode estar 15 reais, ele tá pouco se lixando. Ele não vai deixar de andar de carro porque a gasolina tá alta. É alta pra gente, que não tem dinheiro, entende? Então, o luxo, ele é excludente e a elite se utiliza, né, dessa forma de consumo justamente para não fazer parte, para você não conseguir chegar no grupinho deles. Outro caso que ficou famoso recentemente foi do primo rico, que foi tentar comprar um Patek Philippe, que é, se você não sabe, é uma marca de relógio muito cara, mas assim, muito cara mesmo. Ele foi tentar comprar. E eu digo tentar porque ele só tentou mesmo, porque ele não conseguiu. Por quê? Porque não dá, não é assim. Não é qualquer um que chega lá, que tem dinheiro e vai comprar um relógio daquele. Não é só ter dinheiro. Você tem que ser alguém. A maioria das pessoas que tem dinheiro não são alguém. E eu já falei isso, né, no conteúdo que eu faço lá no TikTok sobre as famílias da elite, né? Então, se você ainda não conhece esse conteúdo, você pode ir lá no meu perfil do TikTok, @eu.camilaazevedo. Tem uma playlist inteira chamada Elite BR, né? Que fala exatamente sobre isso, onde eu dou a árvore genealógica de algumas famílias brasileiras para mostrar para as pessoas que dinheiro não é o suficiente quando você quer fazer parte de um determinado grupo. Ter dinheiro não vai te fazer parte daquele grupo. Você precisa ter algo mais. E esse algo mais é sempre um sobrenome. Então, eu já fiz vídeo sobre a família Bravanel, sobre a família Marinho, sobre a família Holanda, sobre a família Baiton, sobre a família Moreira Salles, sobre a família Tamborindeg. Então, assim, já tem vários vídeos lá que vocês podem ver para vocês entenderem que fazer parte da elite não significa só ter dinheiro. Ter dinheiro te leva a alguns lugares. Ter dinheiro vai te fazer, sim, poder comprar artigos de luxo, mas não vai te fazer parte desse seleto grupinho. Por exemplo, ter dinheiro pode te fazer abastecer o seu carro no posto de gasolina de luxo, onde a gasolina, o litro da gasolina está custando R$9. Mas ele não vai te fazer entrar no Clube Hebraica aqui de São Paulo, entende? É isso que eu tô te falando sobre o consumo de luxo. Pro rico não, né? Pra elite, o luxo é diferente. O luxo é, por exemplo, ser membro do Clube Hebraica aqui em São Paulo, do Clube Pinheiros e etc. Não necessariamente é ter um carro, sabe, assim, específico X. Ele pode ter, mas é mais do que isso. Então, o luxo, para parte dessas pessoas, né, para essa elite muito específica, ele é muito mais sobre ser do que sobre parecer. O luxo que a gente consome e o luxo que chega até nós é muito sobre parecer. Então, a pessoa, ela vai comprar uma coisa de marca, então ela vai comprar uma Prada, uma Louis Vuitton, ela vai tentar comprar uma Hermès, porque, né, a Hermès também tem dessas coisas de você precisar ser alguém para comprar uma bolsa, mas esse luxo vai chegar até nós e ele pode ser comprado se você tiver dinheiro. Então você vai comprar e você vai estampar aquele logo,
né? Você vai mostrar que você tem aquele item porque você quer parecer pertencer a uma elite. Já a elite de verdade não é sobre parecer, é sobre ser. E o ser deles é o sobrenome, é a tradicionalidade da família, é de onde eles vêm, são os laços que eles carregam, os contatos que eles produziram durante séculos de existência. Nós não estamos falando de pessoas que ficaram ricas de uma década para outra, ou tipo, 3, 4 décadas atrás. Não, nós estamos falando de famílias que são ricas desde que o Brasil foi descoberto. O luxo para essas pessoas é totalmente diferente do que o luxo que a gente consome, né, no dia a dia. O luxo que a gente consome não, porque eu não consumo, né? Então, o luxo que a gente acha que pode consumir quando chegarmos a um determinado nível, patamar financeiro. Esse luxo que é consumível pelas grandes massas é totalmente diferente da ideia de luxo que as grandes elites têm. Luxo, no final das contas, não é só sobre ter dinheiro. Não para essa parte da sociedade. Mas, enfim, amiga, eu amei essa nossa discussão, essa nossa conversa sobre luxo. Espero, obviamente, que as pessoas que estão ouvindo também tenham gostado e tenham conseguido aí abrir um pouco mais a mente, né, sobre o que é luxo, o que é consumir luxo, o que é desejo, o que é necessidade, né? E a gente tem que ponderar, né? Então, assim, como eu falei no início do episódio, eu não sou uma pessoa que consumo luxo. Eu não tenho comigo essa necessidade, mas depois de te conhecer e depois de conversar com você e outras pessoas também, eu consigo entender de onde vem essa vontade, né, das pessoas de consumirem itens de luxo, de gastarem muito dinheiro para obter esses itens. Eu não tenho isso para mim, mas eu entendo de onde vem essa vontade das pessoas. E é o que eu sempre falo nos meus vídeos, gente. O negócio é o seguinte: com o seu dinheiro você faz o que você quiser. Não é porque eu não acho necessário gastar milhares de reais numa bolsa, num sapato ou em roupas, que eu vou julgar você porque você está gastando os seus milhares de reais nesses mesmos itens. Não, o dinheiro é seu e com ele você faz o que você quiser. O que eu defendo e sempre vou defender é que você nunca se endivide para consumir esses itens. Que se você quiser ter esses itens, se é um desejo genuíno seu e tudo bem, e porque sim, eu quero porque eu quero, não se endivide, não faça dívidas para comprar coisas, não faça isso, gente. Cuide bem do seu dinheiro e gaste ele ponderadamente, gaste ele conscientemente. Pelo amor de Deus, tudo que a gente não precisa é de mais gente endividada nesse país. Ai, amiga, eu amo falar sobre esse assunto. E como a gente falou, né, tem várias questões, mas eu acho que quanto mais você sabe o que você está fazendo em qualquer assunto, para qualquer coisa, decisão ou atitude que você esteja ali tomando, né, quando você tem o conhecimento, e para conhecer aquilo a gente precisa falar sobre, estudar, conhecer, e é isso que a gente tenta trazer aqui, né? Trazer um pouco mais de luz sobre alguns assuntos e aproximar isso para que a gente possa debater e discutir, e aí cada um toma a decisão daquilo que quer fazer, mas que com seu dinheiro e com aquilo que é o suor do seu trabalho, você saiba tomar as decisões corretas. Tenha planejamento, pense no que você vai estar fazendo, pense nos benefícios, enquanto aquilo, né, se paga a longo prazo. No caso de uma compra, se vai comprar uma peça de luxo, quanto aquilo vai durar, ou qualquer outra peça também, dependendo do valor que você está gastando.
para que você possa ter um consumo mais consciente e ter um consumo mais estratégico também, porque a gente tem outras formas também, a gente tem second hand, que é a roupa que é vendida, né, que é uma peça de luxo que pode ser vendida depois, que aí você está estimulando uma economia circular. A gente tem aluguel de peças, né, às vezes você quer usar só num evento específico ou por algum motivo. Então tem várias maneiras aí também de consumir algumas coisas e de entender tudo aquilo que você está consumindo, não só roupa, quanto qual a necessidade daquilo, como que você vai usar aquilo, né? Até o lugar onde você mora, né? Quando a gente fala, né? Calcular a distância do trabalho, tem tantas coisas, mas quando a gente fala de consumo, a gente tem que pensar, e quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que pensar mais ainda, de saber que decisões e coisas são estratégicas. Então, você que tem pouco, tem estratégia ao menos para gastar o seu dinheiro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente tá amando debater alguns assuntos aqui com vocês, e continuem aqui acompanhando, nos acompanhem nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram e no YouTube, meu conteúdo e conteúdo da Camila, é só colocar o nosso nome lá, que vocês já vão achar os nossos perfis, e curte aqui, segue tanto no Spotify quanto no YouTube, curte o nosso vídeo, que isso mostra, né, que é um assunto interessante, isso mostra para outras pessoas, e também isso, quando a gente lançar alguma coisa nova, logo você vai ter acesso, porque o próprio algoritmo vai mostrar isso para você. Obrigada pela audiência de vocês, gente. A gente se vê no próximo episódio, hein? E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Hello, hello, pelo amor de Deus.